Está chegando, a perseguição em nome de Deus está vindo para a América. É um assunto pesado, mas certamente estamos vivendo em tempos difíceis, tempos pesados, com mentiras, engano, imoralidade e violência. Não gostamos de pensar em um momento em que a perseguição irá estourar, mas as Escrituras nos alertam que isso está chegando. Olhem para o slide de forma chocante. De acordo com a Bíblia, não virá de pessoas não religiosas, mas de pessoas religiosas. Mentiras, engano, imoralidade e a violência estão no mundo com certeza. No entanto, estamos testemunhando uma barragem de mentiras, engano, arrogância, ilegalidade dentro das fileiras dos professos cristãos. A confusão levará a igreja a pressionar o Estado para perseguir aqueles que são os verdadeiros seguidores de Cristo. Escutem esta predição bíblica. Jesus previu: eles os expulsarão das sinagogas. A história serve para nós como aviso, como americanos que valorizamos os princípios contidos na primeira emenda na Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de religião, a importância da separação entre igreja e Estado e a proteção da consciência individual contra a coerção. Sim, ainda estamos vendo uma erosão do compromisso da América com a separação entre a Igreja e Estado, e também estamos ouvindo políticos que defendem a causa do nacionalismo cristão, falando negativamente sobre manter a Igreja e o Estado separados e prometendo trazer o poder de volta às igrejas. Está nas notícias. Donald Trump pode não acreditar em Deus, mas ele ainda planeja transformar a América em uma teocracia. Os aliados de Trump se preparam para infundir o nacionalismo cristão na segunda administração. Já declaramos muitas vezes antes disso, sim, de fato a América, nossa amada América, se tornará um poder opressor e um poder perseguidor. Está na Bíblia, vamos olhar para as evidências na Bíblia. Apocalipse capítulo 13, verso 11 afirma: Então eu vi outra besta surgindo da terra, e ele tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Outra besta, esta besta surge depois que a primeira besta causa destruição, então é colocada à margem quando recebe um ferimento mortal. Esta primeira besta representa o papado, que recebe um ferimento mortal em 1798. A segunda besta sobe ao poder mais ou menos na mesma época em que a primeira besta recebe o golpe. A América subiu ao poder nesta época? Sim, saindo da terra. A terra representa uma área escassamente povoada, ao contrário da besta do mar, de onde surge a besta anterior, simbolizando multidões de pessoas. Os Estados Unidos se enquadram nessa descrição, pois surgiram em um continente escassamente povoado, particularmente em contraste com as nações históricas da Europa. 2 chifres, como chifres de cordeiro. Chifres representam poder. Vejam em Apocalipse 5, verso 7. Os 7 chifres do cordeiro representam o poder perfeito. Os 2 chifres simbolizam a separação dos poderes religiosos e civis. Os Estados Unidos foram fundados sobre os princípios da liberdade religiosa, uma ideia de separação entre igreja e Estado que são vistos como cordeiros semelhante às qualidades de Cristo. Então falará como um dragão, apesar de sua aparência de cordeiro. A besta fala como um dragão. Em linguagem profética, o dragão representa Satanás e está associado à perseguição e coerção. As imagens representam perfeitamente um poder hipócrita que professa externamente uma coisa desde o início da América, mas fazendo outra. Mesmo desde o início, a América defendeu a liberdade e ao mesmo tempo escravizou seu povo negro, mostrando seu lado hipócrita. Nos últimos dias, a América mostrará o seu lado hipócrita novamente. Continuamos lendo em Apocalipse 13, verso 15 a 17. Foi-lhe concedido poder para dar fôlego à imagem da besta, tendo dado fôlego à besta. A imagem significa o reavivamento do mesmo poder perseguidor que caracterizou o papado na história como um poder onde a igreja e o Estado se uniram. A imagem de que a imagem da besta deve falar e fazer com que tantos quantos não adorem a imagem da besta sejam mortos. Uma nação fala através de suas leis e decretos e faz aplicando leis.
Os Estados Unidos promulgarão uma lei religiosa que homenageará a primeira besta, nomeadamente uma lei dominical, uma vez que o domingo é a marca de autoridade da Igreja Papal. Esta lei está em desafio direto à lei dos 10 mandamentos de Deus, e ele faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e então ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Novamente vemos a palavra fazendo, significando forçar. Inacreditavelmente, os Estados Unidos forçarão seus cidadãos a receber uma marca se estiverem dispostos a seguir a lei da falsa adoração. Mas se não estiverem dispostos, serão isolados, caçados, capturados e receberão punição e às vezes até mesmo a morte. Não devemos ficar estressados com esta previsão, devemos estar felizes porque Deus, em seu grande amor por nós, nos avisou para que possamos estar preparados. Lembrem-se, nunca seremos permitidos passar por mais do que Deus nos dará o poder de superar. Deus também prometeu que receberemos a força que precisamos quando chegar a hora. Enquanto isto, apegue-se a esse versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e falsamente disserem todo tipo de mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Mateus 10, versículo 12.